Olá, me chamo Alejandra Kessler, sou do segundo A e vim aqui falar sobre os pronomes pessoais oblíquos da disciplina de língua portuguesa. Bom, e o que são os pronomes oblíquos? Eles são aqueles que se referem às pessoas do discurso tendo a função de complemento e não de sujeito na oração. No caso dos pronomes pessoais oblíquos, essas pessoas não assumem a função de sujeito do enunciado, mas sim de complemento, e muitas vezes de objeto direto e indireto. Existem dois tipos de pronomes pessoais oblíquos: os átonos, que são usados sem preposição, e os tônicos, que são com preposição. Os átonos, na primeira pessoa do singular, é mi, na segunda pessoa, ti, terceira, li, o, a e si. Os átonos, na primeira pessoa do plural, nos, segunda, vos, terceira, lis, os, as e si. Os tônicos, na primeira pessoa do singular, é mi, comigo, segunda, ti, contigo e terceira, ele, ela, si, consigo. Os tônicos no plural da primeira pessoa é nós, conosco, segunda, vós, convosco, terceira, eles, ela, si, consigo. Agora eu vou falar sobre o uso dos pronomes pessoais oblíquos, que, como vimos, ele tem a função de complemento. E eu vou seguir agora dando um exemplo. A frase, ele realizou a tarefa. Nós vamos ter um sujeito mais verbo mais um complemento. Nesse caso, ele é o pronome reto e tem a função de sujeito. Mas se a gente mudar a frase, ele realizou a tarefa pela frase, a tarefa foi realizada por ele, essa frase vai acabar se tornando um pronome oblíquo. Olha, vamos ver. A tarefa foi realizada por ele. Vamos ter um sujeito mais uma locução de verbo, uma locução verbal, mais um complemento. Agora, a tarefa é que vem sofrer a ação executada, transformando-se no sujeito do enunciado. O restante do enunciado é o complemento por ele. Nesse caso, o ele vai passar a ser o pronome oblíquo. Agora vamos para a classificação dos pronomes oblíquos tônicos. Bom, eles são usados sempre acompanhado por um complemento, para que a frase ela possa fazer sentido. O exemplo de uma frase é: ele contou tudo para ti. Nesse enunciado, o sujeito ele executou a ação de contar. E ao complemento para ti, que é representado na segunda pessoa do singular. Por isso, ti é um pronome oblíquo. E como esse pronome ele é acompanhado de uma preposição, para, ele é um pronome oblíquo tônico. E tem os pronomes oblíquos atonos, que são aqueles que não vêm acompanhados de uma preposição. Eles são pronomes que exercem a função de complemento, mas não precisam estar acompanhados de preposição para que o sentido seja entendido. Um exemplo de frase é: ele te contou tudo. No enunciado da oração, ele executou a ação de contar. Ao complemento, ti, que é representado na segunda pessoa do singular. Por isso, ti é um pronome oblíquo. Outra frase: ela nos representou no congresso. No enunciado, ela é o sujeito da oração que executou a ação de representar. O complemento nos é um pronome que não precisa de preposição, sendo assim, é um pronome oblíquo átono. Atônimo. Bom, existem algumas formas especiais do pronomes átonos, do o, a, os e as. Quando esses pronomes eles são antepostos do verbo, eles são chamados de comuns. Tem a sua forma comum, como por exemplo a frase: quem a elogiou no trabalho? Nós não o vimos hoje. Quando o verbo é colocado após o verbo, ligando ele por um hífen, sua forma depende muito da terminação do verbo. Caso o verbo termine em vogal, mantém-se a forma comum. Como, por exemplo, o médico acompanhou-a até o consultório. E se o verbo terminar em ditongo nasal, ele vai assumir a forma do no, na, nós ou nas. Como, por exemplo, por favor, acompanhe-na até o consultório. E por último, se o verbo ele terminar em R, S ou Z, essas consoantes vão ser supridas e o pronome assume a forma de lo, lá, los ou las. Como, por exemplo, a capoeira é um esporte, praticá-la faz bem à saúde. E tem também, para finalizar, a colocação dos pronomes oblíquos átonos, que por sua vez existem algumas convenções, tá, a respeito da posição do pronome. Ele ocupa o verbo, dependendo do contexto, ele pode ficar antes do verbo, vai ser chamado de próclise, depois do verbo, ênclise, ou em casos mais específicos, no meio do verbo, vai ser chamado de mesóclise.
A próclise, ela ocorre quando antes do verbo algumas palavras atraem um pronome oblíquo. Essas palavras costumam ser outros pronomes, preposições, palavras com sentido negativo ou até advérbios. A ênclise, ela ocorre quando o verbo ele inicia a oração ou está no gerúndio ou do imperativo afirmativo. E a mesóclise, ela costuma ocorrer quando o verbo está conjugado no futuro, tanto no presente quanto no pretérito, não havendo a construção que justifique o uso da próclise ou da ênclise. E é isso, tchau!